Meu nome é Cecília. Tenho 75 anos de idade. E ontem descobri que meus filhos venderam a maior parte dos meus móveis, enquanto eu estava internada por 2 semanas no hospital. Assim, sem aviso, sem consulta. Cheguei em casa apoiada numa bengala nova, presente do hospital, e encontrei minha sala praticamente vazia. O sofá verde onde passei tardes inteiras assistindo minhas novelas, a estante de madeira maciça que abrigava fotografias de toda uma vida, a mesa de centro onde servíamos café nas tardes de domingo. Tudo havia desaparecido. Fernanda, Paula! Chamei minhas filhas assim que abri a porta e senti o eco da minha voz reverberando em paredes nuas. O cheiro da casa estava diferente também. Não era mais aquela mistura de lavanda do meu sachê caseiro com o aroma do café que eu sempre deixava passar antes do almoço. Era um cheiro de produto de limpeza barato, desses de supermercado, e de tinta fresca em alguns cantos. Fernanda apareceu na porta da cozinha, enxugando as mãos num pano de prato. Os olhos dela não conseguiam encontrar os meus. Paula surgiu logo atrás, com uma expressão que misturava culpa com aquela determinação teimosa que herdou do pai. "Mãe, nós precisamos conversar", disse Fernanda, indicando uma das poucas cadeiras que restavam na sala. Uma cadeira de plástico branco, dessas de área externa. Não a minha poltrona de veludo azul, onde eu costumava sentar para fazer crochê nas tardes de inverno. "Onde estão minhas coisas?" perguntei, e minha voz saiu mais frágil do que eu gostaria. Eu me sentia como uma criança perdida, não uma mulher que criou 4 filhos e enterrou um marido. "O que vocês fizeram com a minha casa?" "Não é mais sua casa, mãe", disse Paula, sempre a mais direta dos meus filhos. "Você vai morar com o Augusto e a Melissa. Já está tudo acertado." O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Augusto é meu filho mais velho, que mora a 200 quilômetros daqui, numa cidade onde não conheço ninguém além dele e da nora. Melissa, minha nora, uma mulher gentil, mas reservada, com quem troquei menos de 10 conversas significativas em 15 anos de casamento com meu filho. "E quem decidiu isso?" perguntei, sentindo a raiva crescer dentro de mim, substituindo a confusão inicial. "Quem deu a vocês o direito de vender minhas coisas, de decidir onde vou morar?" "Foi uma decisão em família, mãe", disse Fernanda, sentando-se na minha frente. Eu podia ver as linhas de expressão ao redor dos olhos dela, marcas de preocupação que pareciam ter se aprofundado nos últimos meses. "Depois desse susto que você nos deu, caindo da escada e ficando sozinha por quase 12 horas até a vizinha te encontrar, não podemos mais arriscar." "Não foi um susto, foi um acidente", protestei. "Qualquer pessoa pode escorregar numa escada." "Isso não significa que não posso mais morar sozinha." "Significa sim, dona Cecília", disse Raquel, minha vizinha de quase 2 décadas, entrando sem bater na porta. Era ela quem tinha me encontrado caída no pé da escada, quem tinha chamado a ambulância. Eu não sabia que ela estava ali, participando daquela emboscada. A senhora podia ter morrido se eu não tivesse vindo trazer aquele bolo. Raquel não precisou terminar a frase. Todos sabíamos o que teria acontecido. Eu teria ficado mais horas, talvez dias, caída naquele chão frio. Meu corpo de 75 anos, com seus ossos já fragilizados pelo tempo, provavelmente não teria resistido. Mas ainda assim, vender minhas coisas? Decidir meu destino sem sequer me consultar? Vocês não tinham o direito. Murmurei, sentindo lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto. Aquela cômoda era da minha mãe. O espelho do corredor veio da casa dos meus avós. A mesa de jantar. Viu seus filhos crescerem, filhos tomarem suas primeiras sopas sentados em cadeiras altas que seu pai adaptou. Paula desviou o olhar.
Pelo menos ela teve a decência de parecer envergonhada. Nós guardamos algumas coisas, mãe, disse Fernanda, sempre tentando suavizar as situações difíceis. As fotografias, seus álbuns, as joias da vovó, estão todas em caixas. Vão com você para a casa do Augusto. E todo o resto? Minhas panelas que sei exatamente quanto tempo levam para esquentar? Meu sofá com a marca do corpo do seu pai, de tanto que ele dormia assistindo televisão? O tapete que comprei com meu primeiro salário como professora? Minha voz foi ficando mais alta, mais desesperada. Onde está tudo isso? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Vendido, doado, descartado. 52 anos morando nesta casa, acumulando não apenas objetos, mas memórias atreladas a eles. E em 2 semanas tudo havia se transformado em... O quê? Dinheiro numa conta bancária? Espaço vazio? A casa já está vendida, mãe, disse Paula finalmente. Assinamos o contrato ontem. Caio vem buscar as chaves na sexta-feira. Caio. Nem sabia quem era esse homem que iria habitar o espaço onde criei minha família. Onde vivi com Vicente, meu marido, por 43 anos até sua morte. Um estranho iria dormir no quarto onde dei à luz minha caçula, porque naquela época ainda se tinha filhos em casa. Um estranho iria cozinhar na cozinha, onde preparei milhares de refeições, onde ensinei minhas filhas a fazer o bolo de fubá, que era a receita da minha avó. E a escritura? Perguntei, agarrando-me a um último fio de esperança. Vocês não podem vender a casa sem minha assinatura. Você assinou uma procuração, mãe. Quando teve aquela pneumonia ano passado, lembra? Explicou Fernanda. Você deu poderes para Augusto e Paula administrarem seus bens caso você ficasse incapacitada. A procuração. Claro. O documento que assinei sem ler direito, porque confiava em meus filhos. Porque achei que eles nunca tomariam decisões sem me consultar, sem respeitar meus desejos, minha autonomia. Eu não estou incapacitada, disse a voz tremendo de indignação. Eu escorreguei numa escada. Isso não me torna incapaz. O médico disse que você não deve mais morar sozinha, insistiu Paula. Tem o problema da pressão alta, a artrite que está piorando, a vista que não é mais a mesma. E desde quando envelhecer é uma doença? Rebati. Desde quando precisar de um pouco mais de tempo para fazer as coisas, significa que não posso mais decidir sobre minha própria vida? Foi nesse momento que Theo, meu neto de 22 anos, filho de Paula, entrou na sala. Ele sempre foi meu aliado, meu confidente. Quando os pais dele se separaram, foi em minha casa que ele encontrou refúgio. Foi em minha cozinha que ele aprendeu a fazer pão para acalmar a ansiedade que o consumia. Vó, ele disse aproximando-se com cautela, como se eu fosse um animal ferido prestes a atacar. Não foi uma decisão fácil. A gente discutiu muito antes de chegar a esse ponto. Você também, Theo? Perguntei, e a sensação de traição era tão intensa que fez meu peito doer. Você que sempre dizia que eu era a pessoa mais forte que conhecia? É justamente porque a senhora é forte que vai conseguir passar por essa mudança. Ele respondeu, ajoelhando-se ao meu lado. Não são os móveis que importam, vó. São as memórias que a senhora carrega. Não me venha com esse papo de coach, menino. Retruquei, mais ríspida do que pretendia. Você sabe muito bem que objetos carregam histórias. Foi você mesmo que quase chorou quando achamos aquela coleção de bolitas do seu avô no fundo do armário. Theo baixou a cabeça. Ele sabia que eu estava certa. Sabia que nossa conexão com lugares e objetos não é apenas material, é emocional, é parte da nossa identidade. E para onde vão minhas plantas? Perguntei de repente, lembrando do meu pequeno jardim nos fundos da casa.
Minhas roseiras que cultivei por décadas. Meu pé de jabuticaba que seu avô plantou quando você nasceu, Theo? O novo dono disse que vai manter o jardim. Respondeu Fernanda rapidamente, como se isso fosse consolo suficiente. Ele gostou muito das árvores frutíferas. Que generoso da parte dele, comentei com ironia. Manter o trabalho de uma vida que nem é dele. O silêncio voltou a pairar sobre nós. Eu podia sentir o desconforto dos meus filhos, o peso da culpa misturado com a certeza de que estavam fazendo o que era melhor para mim. Essa frase irritante que pessoas mais jovens usam quando querem controlar a vida dos mais velhos, como se a idade avançada nos transformasse automaticamente em crianças incapazes de saber o que queremos. Quando terei que ir para a casa do Augusto? Perguntei finalmente, resignada, percebendo que aquela batalha, pelo menos naquele momento, estava perdida. Amanhã, respondeu Paula. Augusto já está a caminho para te buscar. Deve chegar pela manhã. Amanhã, repeti incrédula. Vocês não acham que estão sendo um pouco apressados demais? Não posso nem me despedir da minha casa? Quanto mais rápido acontecer a mudança, menos doloroso será, disse Fernanda, repetindo provavelmente algo que leu em algum artigo sobre como lidar com idosos relutantes. Além disso, o médico recomendou que você não ficasse sozinha nem mais uma noite. Olhei ao redor, para os espaços vazios onde antes existia uma vida inteira. As marcas mais claras na parede, onde quadros penduraram por décadas. O retângulo perfeito no chão, onde o tapete persa costumava ficar. Os pequenos arranhões no assoalho que contavam histórias de móveis arrastados, de crianças correndo, de uma vida vivida intensamente. Quero ficar sozinha, disse, levantando-me com dificuldade, apoiada na bengala. Mãe, não acho que seja uma boa ideia, começou Paula. Não estou pedindo sua opinião. Cortei. Quero ficar sozinha na minha casa pela última vez. Vocês podem esperar lá fora ou ir embora. Amanhã estarei pronta para Augusto. Relutantes, eles saíram. Raquel foi a última, apertando meu ombro em um gesto que pretendia ser reconfortante, mas que só aumentou minha sensação de abandono. Quando finalmente fecharam a porta, deixei-me cair lentamente no chão, encostada na parede da sala que por tanto tempo abrigou minhas risadas, minhas lágrimas, meus sonhos. Ali, sozinha no silêncio da casa quase vazia, permiti-me chorar. Não apenas pelos objetos perdidos, mas pelo que eles representavam. Minha independência, minha história, minha identidade. Em algum momento, sem que eu percebesse, deixei de ser vista como uma pessoa capaz de tomar minhas próprias decisões para me tornar um problema a ser resolvido. Uma responsabilidade a ser transferida de um filho para outro. As lágrimas escorriam livremente enquanto eu passava os dedos pelo assoalho de madeira, reconhecendo cada detalhe, cada imperfeição. Aquela pequena depressão perto da janela, de quando Vicente derrubou um martelo enquanto tentava consertar a persiana. A mancha quase imperceptível perto da entrada, de quando Theo derramou vinho tinto no Natal de 5 anos atrás. O que aconteceu com a gente, Vicente? Sussurrei para o fantasma do meu marido, que parecia mais presente naquela casa vazia do que em qualquer outro momento desde sua partida. Quando foi que envelhecer se tornou um crime? Quando foi que nossos filhos começaram a nos ver como fardos, não como pessoas? Não houve resposta, é claro. Apenas o rangido da casa antiga, acomodando-se como eu, tentava me acomodar à ideia de que, a partir do dia seguinte, seria apenas uma hóspede na casa de meu filho. Uma hóspede permanente, sem direito a escolher quando partir. Com esforço, levantei-me e caminhei lentamente pelos cômodos quase vazios, despedindo-me de cada um deles. O quarto onde Vicente e eu compartilhamos uma vida. A cozinha onde alimentei minha família.
O pequeno escritório onde corrigia as provas dos meus alunos quando ainda lecionava literatura na escola municipal. Ao chegar ao quintal, vi que minhas roseiras continuavam lá, alheias ao drama humano que se desenrolava. O pé de jabuticaba, as laranjeiras, o pequeno canteiro de ervas. Pelo menos eles permaneceriam, testemunhas silenciosas de que um dia aquele lugar foi meu lar. Sentei-me no único banco que restava, aquele que Vicente construiu com seus próprios punhos, quando decidimos que precisávamos de um lugar para contemplar o pôr do sol nos fundos da casa. O mesmo banco onde ele me pediu em casamento, 60 anos atrás, quando este terreno ainda pertencia aos pais dele. Foi ali, sob a sombra da jabuticabeira, com o sol começando a se pôr no horizonte, que tomei minha decisão. Eu não seria apenas um pacote a ser transportado de um lugar para outro. Eu não deixaria que a idade me transformasse em uma pessoa sem voz, sem escolhas. Se teria que deixar para trás a casa e os objetos que guardavam minhas memórias, levaria comigo algo muito mais valioso: minha dignidade. E, de alguma forma, encontraria um meio de reconstruir não apenas um espaço para viver, mas meu direito de ser tratada como um ser humano completo, independentemente da minha idade ou das minhas limitações físicas. O sol finalmente desapareceu no horizonte, e com ele, uma fase da minha vida. No escuro do quintal, com o cheiro familiar das minhas roseiras ao redor, prometi a mim mesma que essa não seria uma história de derrota, mas de transformação. Que, de alguma forma, eu encontraria um novo caminho. Um caminho que seria meu, por escolha, não por imposição. Com essa resolução firme no coração, voltei para dentro da casa vazia, para passar minha última noite naquele espaço que conhecia tão bem quanto as linhas da minha própria mão. Amanhã seria outro dia. E apesar de tudo, eu ainda estava viva. Ainda era Cecília. E isso ninguém poderia vender ou levar embora. O barulho de um carro estacionando me acordou cedo na manhã seguinte. Não que eu tivesse dormido muito, na verdade. Passei a maior parte da noite revirando no colchão velho que ficou para trás, segundo Paula, porque não cabia na caminhonete de Augusto. Perdi a conta de quantas vezes olhei para o teto, onde a mancha de infiltração formava o que sempre me pareceu o contorno da África. Levantei-me com dificuldade. O corpo doía mais que o normal, talvez pelo estresse do dia anterior, talvez pelo colchão, sem o apoio do meu amado box, vendido junto com o restante dos móveis. Apoiei-me na bengala e caminhei até a janela. Lá estava Augusto, meu primogênito, descarregando uma mala vazia do porta-malas do seu carro preto. Augusto sempre foi o mais prático dos meus filhos, o mais direto, o mais parecido com Vicente na aparência, mas completamente diferente no temperamento. Enquanto Vicente era todo emoção, todo impulso, Augusto era calculista, metódico. Precisa de alguém assim na família, Vicente costumava dizer. Alguém que mantenha os pés no chão enquanto o resto de nós sonha. Eu suspeitava que essa praticidade dele era o que tinha levado à decisão de me levar para sua casa. Não necessariamente por amor ou preocupação, mas porque era a solução logisticamente mais viável. Paula tinha a casa pequena demais. Fernanda, com 3 filhos adolescentes, alegava não ter espaço nem paciência. E Davi, meu filho caçula, vivia no exterior há quase uma década. Respirei fundo e me preparei para o que viria a seguir. Vesti a roupa que havia separado na noite anterior. Um vestido azul marinho que Vicente sempre elogiava. Um casaco leve e sapatos confortáveis. Prendi meus cabelos brancos num coque simples e passei um batom discreto. Se ia enfrentar aquele dia, pelo menos o faria com dignidade. Quando Augusto bateu à porta, eu já estava na sala, sentada na cadeira de plástico, com uma pequena mala ao meu lado. A única coisa que eu mesma pude arrumar, contendo alguns itens pessoais que considerava preciosos demais
para confiar aos meus filhos. Bom dia, mãe, ele disse ao entrar, sem cerimônias, sempre direto ao ponto. Pronta para ir? Não respondi imediatamente. Olhei para seu rosto, procurando sinais do menino que um dia embalei em meus braços. Do adolescente que se trancava no quarto para estudar matemática enquanto os irmãos brincavam no quintal. Do jovem que saiu de casa aos 18 anos, determinado a construir seu próprio caminho. Você realmente acha que está fazendo a coisa certa, Augusto? Perguntei sem rodeios. Ele suspirou, um som cansado e ligeiramente irritado. Não comece, mãe. Já discutimos isso com Paula e Fernanda. É o melhor para você. O melhor para mim seria ter sido consultada antes que vocês vendessem tudo o que construí durante uma vida inteira. Rebati, mantendo a voz calma, mas firme. A casa estava caindo aos pedaços, mãe. Você não tinha dinheiro para reformar e se recusava a vender. O que queria que fizéssemos? Esperássemos o teto desabar na sua cabeça? Queria que tivessem me tratado como um ser humano adulto, não como uma criança incapaz ou um móvel velho que se descarta quando não serve mais. Augusto passou a mão pelos cabelos grisalhos. Aos 53 anos, ele já tinha mais cabelos brancos que pretos, algo que sempre me surpreendia. Quando foi que meu menino envelheceu tanto? Olha, mãe, eu dirigi 200 quilômetros para te buscar. Melissa está preparando seu quarto lá em casa. Vamos deixar essa discussão para outro momento, pode ser? Percebi que não adiantaria argumentar. Não naquele momento. Então apenas assenti com a cabeça e me levantei, apoiando-me na bengala. Só preciso fazer uma coisa antes de irmos, disse, caminhando em direção à porta dos fundos. Mãe, não temos muito tempo. O corretor imobiliário vai passar aqui às 11 horas para fazer a inspeção final. Ignorei seu protesto e continuei andando até o quintal. O dia estava nascendo e a luz dourada do sol iluminava minhas plantas, criando sombras alongadas no chão de terra batida. Caminhei até o canteiro de ervas e me abaixei com dificuldade, sentindo as juntas protestarem. Com cuidado, desenterrei um pequeno vaso de alecrim que tinha plantado no último verão. "O que a senhora está fazendo?" perguntou Augusto, que me seguiu até ali. "Estou levando um pedaço do meu jardim." Respondi simplesmente. "Você pode ter vendido minha casa, mas não vai me impedir de levar isso." Ele abriu a boca como se fosse protestar, mas então a fechou novamente. Talvez tenha percebido o quão mesquinho seria negar-me aquele pequeno consolo. "Tudo bem", disse finalmente. "Mas vamos ter que colocá-lo no porta-malas. Não quero terra sujando o estofado do carro." Voltamos para dentro da casa, e enquanto Augusto carregava minha pequena mala, eu dei uma última olhada ao redor. As paredes nuas, os espaços vazios, os fantasmas dos móveis que já não estavam lá. 52 anos de memórias condensados em um último olhar. "Adeus, velho amigo", sussurrei para a casa, como se ela pudesse me ouvir. E então, com o coração pesado, mas a cabeça erguida, saí pela porta da frente, fechando-a pela última vez. A viagem até a cidade de Augusto foi silenciosa. Ele tentou algumas vezes puxar conversa, falando sobre o clima, sobre como Melissa estava ansiosa com minha chegada, sobre como o quarto que haviam preparado para mim tinha uma vista linda para o jardim. Respondi com monossílabos, olhando pela janela as paisagens que passavam rapidamente. Observei as mãos no meu colo, enrugadas e marcadas pelo tempo. Mãos que haviam embalado 4 filhos, que haviam acariciado o rosto de Vicente nas noites frias, que haviam escrito poemas e corrigido centenas de provas, que haviam plantado roseiras e amassado pães. Mãos que agora pareciam inúteis aos olhos dos meus filhos, incapazes, frágeis demais para continuarem vivendo sozinhas. "Você sabe",
disse de repente, quebrando o silêncio, que o maior medo de quem envelhece não é a morte. Augusto me olhou de relance, sem tirar completamente a atenção da estrada. Não, não. É a perda da autonomia. É ter que depender dos outros para tudo. É ver seus desejos e opiniões serem ignorados porque, subitamente, a sua idade se tornou sua característica mais importante. Mãe. Você acha que eu não sei que estou envelhecendo, Augusto? Que não sinto meu corpo mudando, ficando mais lento, mais dolorido? Que não tenho consciência das minhas limitações? Nós só queremos seu bem, mãe. Meu bem inclui ser tratada com respeito. Inclui ser consultada sobre decisões que afetam diretamente minha vida. Inclui ter o direito de escolher onde e como quero viver meus últimos anos. Augusto apertou o volante com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram brancos. A senhora quase morreu naquela casa, mãe. Ficou 12 horas caída no chão, sozinha, sem conseguir pedir ajuda. Tem ideia do que sentimos quando Raquel ligou dizendo que a tinha encontrado assim? Tem ideia do que foi ver a senhora naquela cama de hospital, toda machucada, confusa? Sua voz traía uma emoção que raramente demonstrava. Percebi então que, por trás da aparente frieza, havia medo. Medo de me perder, medo de não estar presente quando eu precisasse, medo de falhar como filho. Eu sei que vocês estavam assustados, disse suavizando um pouco o tom. Mas vender minha casa e todos os meus pertences sem sequer me consultar não foi a solução, Augusto. Foi uma violação. Nós tentamos conversar com a senhora antes, várias vezes. Sugerimos que vendesse a casa, que se mudasse para um apartamento menor, mais próximo de um de nós. A senhora sempre recusou. Porque aquela casa era meu lar. Era um perigo. Escadas íngremes, piso escorregadio, instalações elétricas antigas. A senhora vivia tropeçando nos tapetes, batendo nas quinas dos móveis. Estava se tornando um perigo para si mesma. Cruzei os braços, sentindo a raiva crescer novamente. E isso te dava o direito de tomar decisões por mim? De me tratar como uma criança incapaz? Às vezes os filhos precisam fazer escolhas difíceis pelos pais. Ele respondeu com uma firmeza que me lembrou Vicente, quando estava convencido de que estava certo. Um dia seus netos talvez tenham que fazer o mesmo por nós. Essa perspectiva me deu um calafrio. A ideia de que o ciclo poderia se repetir, de que um dia Augusto poderia estar no meu lugar, tendo seus pertences vendidos, suas escolhas ignoradas. Então espero que seus filhos tenham mais respeito pela sua autonomia do que você demonstrou pela minha. Respondi e voltei a olhar pela janela, encerrando a conversa. O restante da viagem transcorreu em silêncio tenso. Quando finalmente chegamos à casa de Augusto, um sobrado amarelo numa rua arborizada de um bairro de classe média, Melissa nos esperava na porta, com um sorriso nervoso no rosto. Melissa sempre me pareceu uma figura enigmática. Casada com Augusto há 15 anos, ela mantinha uma distância educada, nunca verdadeiramente se aproximando, nunca verdadeiramente se afastando. Como uma daquelas pessoas que estão fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. "Bem-vinda, Dona Cecília", ela disse, ajudando-me a subir os 3 degraus da entrada. "Espero que tenha feito boa viagem." "Obrigada, Melissa", respondi, tentando ser cordial apesar das circunstâncias. Afinal, ela não tinha culpa das decisões dos meus filhos, pelo menos não diretamente. A casa era exatamente como eu lembrava. Impecavelmente limpa, decorada com aquele estilo impessoal que parece saído de uma revista de decoração. Nada fora do lugar, nada que revelasse muito sobre as personalidades de seus habitantes. Tão diferente da minha casa antiga, cheia de objetos com histórias, com marcas de uma vida vivida intensamente. "Seu quarto é por aqui", disse Melissa, guiando-me por um corredor.
Era o escritório de Augusto, mas o transformamos para você. Tem banheiro privativo e tudo. O quarto era pequeno, mas aconchegante. Uma cama de solteiro com colcha bege, uma cômoda branca, uma poltrona junto à janela. Tudo novo, limpo, sem personalidade, sem história. Colocamos suas coisas naquela cômoda, continuou Melissa, indicando o móvel. E penduramos algumas fotos que Fernanda separou, para que se sinta mais em casa. Olhei para a parede onde algumas fotografias emolduradas tinham sido cuidadosamente dispostas. Eu e Vicente em nosso casamento. Os 4 filhos ainda crianças, sentados no banco do jardim. Meus netos ainda bebês. Obrigada pelo esforço, disse sentindo um nó na garganta. Posso ficar sozinha um pouco? A viagem foi cansativa. Claro, claro, respondeu Melissa, parecendo aliviada por poder se retirar. O almoço será servido a 1 hora. Descanse um pouco. Quando finalmente fiquei sozinha, sentei-me na poltrona e olhei pela janela. Como prometido, havia uma vista para o jardim. Um gramado bem cuidado, alguns arbustos podados com precisão. Um conjunto de cadeiras de jardim arrumadas simetricamente. Nada como meu jardim selvagem e cheio de vida. Nada que parecesse ter sido cultivado com amor. Abri a cômoda e encontrei minhas roupas meticulosamente dobradas e organizadas por cores. Meus álbuns de fotografia empilhados em ordem cronológica. A caixa com as joias da minha mãe, intacta. Tudo limpo, organizado, estéril. Foi então que a verdadeira extensão da minha perda me atingiu. Não era apenas sobre móveis vendidos ou uma casa deixada para trás. Era sobre a perda de um espaço que tinha sido moldado por mim, que refletia quem eu era. Sobre a perda da liberdade de viver do meu jeito, com minhas próprias regras, meus próprios horários, minhas próprias escolhas. As lágrimas, que tinha conseguido conter durante toda a viagem, finalmente vieram. Silenciosas, escorreram pelo meu rosto enquanto eu abraçava o pequeno vaso de alecrim que tinha trazido. A única coisa verdadeiramente minha naquele espaço asséptico. O som de uma mensagem chegando no meu celular. Um aparelho simples que Vicente me deu antes de morrer, dizendo que eu precisava entrar no século XXI. Interrompeu meu choro silencioso. Era de Theo, meu neto. Oi, vó. Chegou bem na casa do tio Augusto? Sinto muito por tudo isso. Te amo. Aquelas simples palavras foram como um bálsamo. Pelo menos alguém percebia que o que tinha acontecido não era normal, não era justo. Que havia algo profundamente errado em como eu tinha sido tratada. Respondi com um simples. Cheguei bem, meu querido. Também te amo. Não queria preocupá-lo com minha tristeza, com minha raiva. Theo sempre foi sensível demais. Sempre absorveu demais as dores dos outros. Os dias seguintes foram um exercício de adaptação forçada. De aprender novas rotinas, novos espaços, novas regras não ditas. Aprendi que Augusto acordava religiosamente às 6 da manhã e esperava que todos na casa estivessem de pé até às 7. Que Melissa não gostava que usássemos a cozinha fora dos horários de refeição. Que meu neto Vitória, filha deles, agora com 17 anos, evitava ficar muito tempo em casa, preferindo a companhia dos amigos ou as atividades extracurriculares na escola. Aprendi também que minha presença ali, embora aceita, não era exatamente bem-vinda. Era tolerada como se tolera um hóspede que ficou tempo demais, que ultrapassou as boas-vindas iniciais. Eu era uma intrusa naquela dinâmica familiar, um corpo estranho que eles tentavam educadamente acomodar, mas que nunca realmente se encaixava. 1 semana após minha chegada, enquanto tomávamos café da manhã, uma refeição silenciosa, com Augusto lendo o jornal e Melissa verificando mensagens no celular. Decidi quebrar aquela rotina sufocante.
Gostaria de plantar algumas coisas no jardim. Anunciei, colocando minha xícara de café na mesa, com um pouco mais de força que o necessário. Sinto falta de ter as mãos na terra. Augusto baixou o jornal lentamente, olhando para mim como se eu tivesse sugerido algo absurdo. Plantar? No nosso jardim? Sim. Algumas ervas. Talvez algumas flores. Nada muito invasivo. Respondi, mantendo o tom casual, embora meu coração batesse um pouco mais rápido diante da perspectiva de um confronto. Mãe, temos um jardineiro que vem a cada 15 dias. Ele cuida de tudo. E faz um trabalho impecável, acrescentou Melissa, com aquele sorriso educado que nunca alcançava seus olhos. O gramado está sempre perfeito. Não estou criticando o trabalho dele, esclareci. Só gostaria de ter um pequeno canteiro para mim. Algo para ocupar meu tempo, para me sentir útil. A senhora pode se ocupar de outras maneiras, sugeriu Augusto. Há um centro para a terceira idade a algumas quadras daqui. Eles têm aulas de artesanato, coral, até dança para idosos. Não quero fazer artesanato ou dançar valsa com outros velhos, Augusto. Rebati, sentindo a irritação crescer. Quero plantar. É o que sempre fiz. É o que me dá prazer. Mas o jardim... Começou Melissa, parecendo genuinamente perturbada com a ideia de alguém interferir no seu espaço perfeitamente controlado. Um pequeno canteiro, insisti. No canto mais afastado, onde não interfira com a estética do restante do jardim. É pedir muito? Augusto e Melissa trocaram olhares, tendo uma daquelas conversas silenciosas que casais de longa data conseguem ter. Vamos pensar no assunto, disse finalmente Augusto, voltando a esconder-se atrás do jornal, indicando que a conversa estava encerrada. Mas eu não estava disposta a deixar o assunto morrer assim tão facilmente. Não, Augusto, não vamos pensar no assunto, disse usando aspas no ar para enfatizar a expressão. Vamos resolver isso agora. É um pedido simples e razoável. Ou você acha que sou incapaz até mesmo de cuidar de algumas plantas? Não é isso, mãe. Então o que é? Por que tanta resistência a algo tão pequeno? Por que não posso ter nem mesmo esse mínimo de autonomia? Porque esta é a nossa casa! Exclamou Melissa, levantando-se abruptamente. E temos o direito de decidir como queremos que ela seja. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A verdade finalmente dita. Eu estava ali por obrigação, não por escolha. Era tolerada, não acolhida. E meus desejos, por menores que fossem, eram vistos como uma invasão, uma afronta. Entendo, disse finalmente, levantando-me com dificuldade. Peço desculpas pelo inconveniente. Não voltarei a tocar no assunto. Saí da cozinha sentindo os olhares deles nas minhas costas. Não esperei para ouvir o que diriam a seguir. As justificativas que tentariam elaborar para mascarar a crueza daquela verdade exposta. Refugiei-me no quarto, que cada vez menos parecia meu, e cada vez mais parecia apenas um espaço emprestado, provisório, onde eu não tinha permissão para deixar marcas. Peguei o vaso de alecrim que mantinha no peitoril da janela, a única planta que me tinha sido permitido trazer, e o acariciei suavemente, sentindo a textura das folhas, o aroma característico que se espalhava com o toque. Foi nesse momento que tomei uma decisão. Não ficaria ali, sendo tratada como um objeto inconveniente, como um fardo a ser carregado. Não passaria meus últimos anos me diminuindo, me anulando, tentando ocupar o mínimo de espaço possível para não incomodar. Eu encontraria uma solução. Uma forma de recuperar minha autonomia, minha dignidade. E o primeiro passo seria descobrir exatamente o que tinha acontecido com os recursos da venda da minha casa e dos meus móveis. Peguei o celular e liguei para Paula, aquela que entre meus filhos sempre foi a mais direta, a menos propensa
Adorar a pílula. Mãe, está tudo bem? Ela atendeu ao segundo toque, o tom levemente apreensivo. Sim, tudo bem, respondi, tentando soar casual. Só queria conversar sobre a venda da casa. Quanto exatamente foi o valor recebido? Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Por que a senhora quer saber isso agora? Porque é o meu dinheiro, Paula. Da venda da minha casa, dos meus móveis, da minha vida. Tenho o direito de saber quanto foi e onde está. Outro silêncio, mais longo desta vez. Eu quase podia visualizar Paula mordendo o lábio inferior, como sempre fazia quando estava desconfortável. Nós colocamos tudo numa conta poupança em seu nome. Ela disse finalmente. Para cobrir suas despesas futuras, sabe? Medicamentos, consultas médicas, essas coisas. E quanto exatamente foi depositado nessa conta? Paula mencionou uma quantia que me fez prender a respiração. Era muito mais do que eu imaginava. Muito mais do que seria necessário para medicamentos e consultas médicas. E onde está o cartão dessa conta? Os documentos? Quem tem acesso a ela? Augusto está como responsável, já que a senhora está morando com ele. Mas é uma conta conjunta, mãe. Seu nome está lá. A senhora pode movimentá-la se quiser. Se eu tiver como ir ao banco, você quer dizer. Se Augusto ou alguém me levar, já que não tenho mais carro e nem permissão para sair sozinha. Mãe, não é bem assim. É exatamente assim, Paula. Vocês venderam minha independência junto com minha casa. Me transformaram em uma prisioneira bem tratada, mas ainda assim, uma prisioneira. A senhora está exagerando. Estamos só cuidando de você. Não, vocês estão controlando minha vida. E isso acaba hoje. Desliguei antes que ela pudesse responder. Meu coração batia acelerado. Mas não era de medo ou ansiedade. Era de determinação. Abri a gaveta da cômoda onde Melissa tinha guardado meus documentos. Carteira de identidade, CPF, cartão do plano de saúde, tudo meticulosamente organizado em uma pasta plástica. Peguei-os e guardei na bolsa, junto com algumas peças de roupa e itens de higiene pessoal. Não precisava de muito mais. Olhei pela janela e vi que Augusto já tinha saído para trabalhar. Seu carro não estava mais na garagem. Melissa provavelmente estava no andar de baixo, cuidando da casa ou fazendo compras online, como costumava fazer pela manhã. Peguei o celular novamente e liguei para um táxi. Pedi que me esperasse na esquina, não exatamente na frente da casa. Não queria confrontos desnecessários. Com cuidado, coloquei o vaso de alecrim na bolsa, protegendo-o com um lenço para que a terra não se espalhasse. Ele seria meu amuleto, meu companheiro nessa jornada rumo à reconquista da minha autonomia. Saí do quarto silenciosamente, apoiando-me na bengala. Desci as escadas, um degrau de cada vez, tentando não fazer barulho. Ouvi Melissa ao telefone na cozinha, falando sobre alguma entrega que não tinha chegado no prazo. Cheguei à porta da frente e abri lentamente, agradecendo mentalmente por Augusto manter todas as dobradiças bem lubrificadas. Saí para a rua ensolarada, sentindo o calor do meio-dia no rosto. O vento suave bagunçando meus cabelos brancos. Caminhei até a esquina, onde o táxi já me esperava. Entrei com dificuldade, acomodando a bengala e a pequena bolsa ao meu lado. "Para onde, senhora?" perguntou o motorista, um homem de meia-idade com olhos gentis. Dei o endereço da rodoviária. Era o primeiro passo. De lá pegaria um ônibus para minha capital, onde poderia acessar minha conta bancária, descobrir exatamente quanto dinheiro tinha e quais eram minhas opções. Enquanto o táxi se afastava da casa de Augusto, senti uma mistura de medo e excitação. Medo do desconhecido, do que viria a seguir. Excitação pela liberdade reconquistada, pelo controle que voltava para minhas mãos. Aos 75 anos, eu estava começando uma nova jornada. Não sabia exatamente onde ela me levaria,
Mas sabia que, pela primeira vez em muito tempo, a escolha era minha. E isso, mais do que qualquer conforto material, era o que realmente importava. O táxi virou a esquina e a casa de Augusto desapareceu de vista. À minha frente estendia-se um futuro incerto, mas meu, completamente meu. O terminal rodoviário estava mais cheio do que eu esperava para uma terça-feira comum. Grupos de jovens com mochilas, famílias com crianças inquietas, trabalhadores com expressões cansadas. E eu, uma senhora de 75 anos com uma pequena bolsa e um vaso de alecrim, parecendo completamente deslocada naquele cenário. Dirigi-me ao guichê, sentindo alguns olhares curiosos em minha direção. Uma senhora idosa viajando sozinha não era algo que se via todos os dias, aparentemente. "Um bilhete para a capital, por favor", pedi à jovem atendente, que mal levantou os olhos da tela do computador. "Horário?" "O próximo disponível." Ela digitou algo rapidamente. "Tem um saindo em 40 minutos. Poltrona 16. Paguei em dinheiro. Os poucas cédulas que tinha na carteira, economizadas do dinheiro que Augusto me dava semanalmente para pequenas despesas. A ironia não me escapou. Usando o dinheiro que meu filho me concedia, como se eu fosse uma criança recebendo mesada, para fugir de sua casa. Com o bilhete em mãos, sentei-me em um dos bancos de espera, observando o movimento ao meu redor. Meu celular tocou várias vezes. Primeiro Paula, depois Fernanda, finalmente Augusto. Eu não atendi. Não estava pronta para aquela conversa, para as acusações de ingratidão, de irresponsabilidade, de senilidade que certamente viriam. Em vez disso, mandei uma única mensagem para Theo. "Estou bem. Preciso de um tempo para mim. Não se preocupe. Te amo." Ele respondeu quase imediatamente. "Vó, onde você está? Todo mundo está preocupado." "Estou segura. Preciso resolver algumas coisas. Confie em mim." Houve uma pausa. E então... "Tá bom. Mas, por favor, me avise quando chegar onde quer que esteja indo. E, se precisar de ajuda, me liga." Sorri para o celular. Theo sempre foi meu aliado, desde pequeno. O neto que sentava aos meus pés para ouvir histórias, que comia meus biscoitos queimados fingindo que estavam deliciosos, que me defendia quando os outros netos reclamavam que eu era antiquada ou difícil. O ônibus chegou pontualmente e embarquei com cuidado, acomodando-me na poltrona junto à janela. Quando o motor ligou e começamos a nos afastar da rodoviária, senti uma mistura estranha de medo e alívio. Estava oficialmente sozinha, pela primeira vez em muitos anos. Sem ninguém para me dizer o que fazer, para onde ir, como me comportar. A liberdade era ao mesmo tempo intoxicante e aterrorizante. A viagem até a capital durou 3 horas. Observei pela janela a paisagem mudando, as pequenas cidades dando lugar a subúrbios cada vez mais densos, até chegarmos ao centro urbano fervilhante. Quando desembarquei, já estava anoitecendo. A rodoviária da capital era muito maior, mais intimidante. Pessoas apressadas passavam por mim como se eu fosse invisível. Ou pior, um obstáculo. Apertei a bolsa contra o peito e me dirigi à saída, pensando no próximo passo. Precisava de um lugar para passar a noite. Algo barato, mas seguro. Não queria gastar muito do pouco dinheiro que tinha até conseguir acesso à minha conta bancária no dia seguinte. Acabei optando por um pequeno hotel próximo à rodoviária. Desses sem luxo, mas limpos o suficiente. O recepcionista, um rapaz jovem com piercings no rosto, pareceu ligeiramente surpreso ao me ver entrando sozinha, mas não fez perguntas além das necessárias para o registro. O quarto era simples. Uma cama de solteiro, um pequeno armário, um banheiro com chuveiro. Nada parecido com o conforto da casa de Augusto, muito menos com o aconchego da minha antiga casa. Mas era meu, por escolha,
não por imposição, e isso fazia toda a diferença. Coloquei o vaso de alecrim no peitoril da pequena janela, que dava para uma rua movimentada. O contraste entre a planta viva, verde, cheirosa e a impessoalidade do quarto de hotel me trouxe uma estranha sensação de conforto. Era como se um pedaço do meu antigo lar estivesse ali comigo, testemunhando minha jornada. Tomei um banho quente, tentando lavar não apenas a poeira da viagem, mas também o peso das últimas semanas. Quando me deitei, o cansaço físico e emocional finalmente me alcançou, e adormeci quase instantaneamente, embalada pelo ruído distante do trânsito lá fora. Acordei cedo na manhã seguinte, um pouco desorientada ao abrir os olhos e não reconhecer imediatamente onde estava. A realidade voltou em ondas. A casa vendida, a fuga da casa de Augusto, a viagem de ônibus, o hotel desconhecido. Levantei-me, sentindo as juntas protestarem. A cama do hotel não era exatamente adequada para meus ossos idosos, mas tinha servido ao propósito. Arrumei-me com cuidado, escolhendo a roupa mais apresentável que tinha trazido. Uma saia azul marinho e uma blusa branca de algodão. Prendi os cabelos no coque habitual e passei um batom discreto. Queria parecer digna, respeitável. O tipo de senhora idosa que os funcionários de banco levam a sério. Após um café da manhã simples na lanchonete ao lado do hotel, peguei um táxi até a agência bancária, onde Paula dissera que minha conta havia sido aberta. Cheguei antes do horário de abertura e esperei pacientemente na fila que se formou, apoiada em minha bengala, ignorando os olhares ocasionais de outros clientes. Quando finalmente fui atendida, a jovem gerente, uma mulher de talvez 30 anos com cabelos impecavelmente alisados e unhas perfeitamente feitas, olhou-me com uma mistura de educação profissional e leve condescendência. "Em que posso ajudá-la, senhora?" "Gostaria de verificar os detalhes de uma conta conjunta aberta em meu nome", expliquei, mostrando meus documentos. "E, se possível, realizar algumas operações." Ela digitou meus dados no computador, franzindo o senho ligeiramente ao ver as informações na tela. "Esta é uma conta conjunta com seu filho, Augusto Oliveira", ela comentou, olhando para mim por cima dos óculos de armação moderna. "Qualquer movimentação significativa requer a assinatura de ambos os titulares." Senti um frio no estômago. "Como assim? Movimentação significativa?" "É o meu dinheiro, da venda da minha casa." A gerente sorriu aquele sorriso ensaiado de quem está acostumada a lidar com clientes difíceis. "Entendo sua frustração, senhora Cecília, mas segundo os termos da conta, saques acima de R$ 1.000 precisam ser autorizados por ambos os titulares. É um mecanismo de segurança comum em contas conjuntas, especialmente quando um dos titulares é uma pessoa idosa." A maneira como ela hesitou antes de dizer "pessoa idosa", como se estivesse procurando um eufemismo para senil ou incapaz, fez meu sangue ferver. "Estou perfeitamente lúcida e capaz de tomar minhas próprias decisões financeiras", afirmei, mantendo a voz baixa, mas firme. "E gostaria de saber exatamente quem estabeleceu esses termos da conta que você mencionou." Ela consultou a tela novamente. "A conta foi aberta pelo senhor Augusto Oliveira, com uma procuração assinada pela senhora. Os termos foram estabelecidos no momento da abertura. A procuração." Novamente aquele documento que eu tinha assinado durante a pneumonia, sem ler adequadamente. A arma que meus filhos haviam usado para assumir o controle total da minha vida. "E se eu quiser encerrar esta conta e abrir uma nova, apenas em meu nome?" A gerente pareceu genuinamente desconfortável agora. "Isso também exigiria a concordância do outro titular, senhora Cecília. Ou então, uma decisão judicial revogando a procuração." "Uma decisão judicial", repeti, sentindo o peso daquelas palavras.
Teria que contratar um advogado, entrar com uma ação contra meu próprio filho, provavelmente passar por avaliações psicológicas para provar minha capacidade mental. Tudo isso levaria tempo e dinheiro, 2 recursos que eu não tinha em abundância. No entanto, continuou a gerente, parecendo querer oferecer algum consolo, a senhora pode realizar saques de até R$ 1.000 por dia, sem a necessidade de autorização adicional. E consultar o saldo e extrato da conta, claro. Assenti lentamente, processando aquela informação. R$ 1.000 por dia. Não era ideal, mas era um começo. Pelo menos poderia ter acesso a algum dinheiro enquanto planejava meus próximos passos. Gostaria de sacar o valor máximo permitido, por favor. E também de ver o extrato completo da conta desde sua abertura. Ela assentiu e realizou as operações solicitadas. Quando me entregou o dinheiro e o extrato impresso, notei que suas mãos tremiam ligeiramente. Talvez estivesse nervosa com a possibilidade de eu causar uma cena. Ou talvez apenas desconfortável com a situação toda. Mais alguma coisa em que possa ajudá-la, senhora Cecília? Não, obrigada. Você foi muito esclarecedora. Saí do banco sentindo-me ao mesmo tempo vitoriosa e derrotada. Tinha conseguido algum dinheiro, o suficiente para me manter por alguns dias enquanto pensava no que fazer a seguir. Mas também tinha confirmado o que já suspeitava. Meus filhos haviam efetivamente me colocado sob uma tutela financeira, usando aquela procuração como instrumento legal. Sentei-me em um banco de praça próximo ao banco, colocando o extrato sobre o colo. Os números confirmavam o que Paula havia me dito ao telefone. A venda da casa e dos móveis tinha resultado em uma quantia considerável. Uma quantia que poderia me proporcionar uma vida confortável por muitos anos, se eu tivesse controle sobre ela. O que mais me incomodou, no entanto, foram as movimentações recentes. Um saque significativo feito por Augusto uma semana antes, descrito como reformas para adequação. Presumivelmente o dinheiro gasto para transformar seu escritório no quarto onde eu estava hospedada. Meu próprio dinheiro sendo usado para criar minha prisão dourada. Dobrei cuidadosamente o extrato e o guardei na bolsa. Precisava de um plano. Não poderia continuar sacando R$ 1.000 por dia indefinidamente. Seria notado rapidamente. E Augusto provavelmente tomaria medidas para impedir até mesmo esse acesso limitado. Enquanto considerava minhas opções, meu celular tocou. Era Theo novamente. Vó, a senhora está bem? Todo mundo está enlouquecendo aqui. Estou bem, querido. Respondi tentando soar mais calma e segura do que realmente me sentia. Só precisava de um tempo para mim, como te disse. A mamãe está dizendo que a senhora fugiu, que está confusa, que pode se machucar sozinha. Sua mãe está exagerando, como sempre. Interrompi, permitindo que um pouco da irritação transparecesse na voz. Não estou confusa. Estou perfeitamente consciente do que estou fazendo. E o que exatamente a senhora está fazendo, vó? Boa pergunta. O que eu estava fazendo realmente? Fugindo? Buscando independência? Tentando provar um ponto? Estou tentando recuperar minha autonomia, Theo. Estou tentando mostrar a seus pais e tios que ainda sou capaz de tomar minhas próprias decisões. Que não sou um móvel velho que pode ser movido de um canto a outro sem consideração pelos meus sentimentos ou desejos. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Quando Theo falou novamente, sua voz tinha uma seriedade que me surpreendeu. Eu entendo, vó. De verdade. Mas a senhora precisa entender também que todos estão genuinamente preocupados. Não é apenas controle ou falta de respeito. Embora eu concorde que venderam sua casa sem consultar, foi errado. Então você concorda comigo? Parcialmente. Ele respondeu com uma honestidade que sempre apreciei nele.
Acho que eles exageraram na forma como conduziram tudo. Mas também acho que a preocupação deles é legítima. Aquela casa realmente não era mais segura para a senhora morar sozinha. Suspirei, sentindo o peso das suas palavras. Talvez você tenha razão sobre a casa. Mas eles não tinham o direito de vender tudo, Theo. Não tinham o direito de decidir que eu deveria morar com Augusto sem me consultar. Não tinham o direito de me tratar como uma criança incapaz. Não, não tinham, concordou ele. E onde a senhora está agora? Hesitei. Confiava em Theo mais do que em qualquer outro membro da família, mas ainda temia que ele pudesse compartilhar minha localização com os pais. Estou segura. É tudo o que precisa saber por enquanto. Vó, por favor. Theo, você precisa confiar em mim. Estou bem. Não estou vagando pelas ruas nem dormindo em bancos de praça. Tenho um plano. Outra mentira. Eu não tinha plano nenhum além de sacar aqueles R$ 1.000 diários enquanto podia e tentar descobrir uma forma de recuperar o controle do meu dinheiro. Tudo bem. Ele cedeu finalmente. Mas prometa que vai me ligar todos os dias, nem que seja só para dizer que está bem. E se precisar de qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, vai me avisar. Prometo. Respondi sentindo uma onda de gratidão pelo meu neto. Te amo, Theo. Também te amo, vó. Se cuida. Desliguei e fiquei olhando para o celular por um longo momento. A tela mostrava dezenas de chamadas perdidas de Augusto, Paula e Fernanda. Algumas mensagens também, a maioria com variações de onde você está e estamos preocupados. Nenhuma perguntando se eu estava bem, se estava feliz, se precisava de algo. Apenas preocupação com o meu paradeiro, como se eu fosse um objeto perdido, não uma pessoa com vontade própria. Desliguei o celular. Não estava pronta para aquela conversa. Não ainda. Levantei-me do banco e comecei a caminhar sem destino definido, apenas observando a cidade ao meu redor. As pessoas apressadas, os carros buzinando, as vitrines coloridas. A vida pulsando em um ritmo que parecia distante da minha própria existência pausada, limitada. Foi então que vi, do outro lado da rua, uma placa que chamou minha atenção. Residencial Bem Viver. Moradias para a melhor idade. Era um prédio de aparência agradável. Não muito grande, com uma entrada bem cuidada e plantas na varanda. Atravessei a rua, atraída por aquela visão como um náufrago por uma ilha. Talvez fosse o destino, talvez apenas coincidência. Mas ali estava uma possível resposta para minha situação. Entrei no pequeno saguão, onde uma recepcionista jovem me recebeu com um sorriso genuíno. Não aquele sorriso condescendente que estava acostumada a receber ultimamente. Boa tarde. Em que posso ajudá-la? Gostaria de saber mais sobre as acomodações que vocês oferecem. Respondi tentando parecer casual, como se estivesse apenas explorando opções, não desesperadamente buscando um lugar para ficar. Claro! Deixe-me chamar nossa coordenadora, Ingrid. Ela poderá explicar tudo em detalhes. Alguns minutos depois, fui recebida por Ingrid, uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos e olhos vivos e inteligentes. Algo nela me inspirou confiança imediata. Sou Cecília. Me apresentei, estendendo a mão. E estou procurando um novo lar. Ingrid apertou minha mão com firmeza, sem aquela delicadeza exagerada que muitos usam ao cumprimentar idosos, como se fôssemos feitos de porcelana. Bem-vinda, Cecília. Por que não me conta um pouco sobre o que está procurando exatamente? E assim, sentadas em um pequeno escritório decorado com plantas e fotografias de residentes sorridentes, contei minha história. Não tudo. Omiti a parte sobre ter fugido da casa de Augusto e estar praticamente sem acesso ao meu próprio dinheiro. Mas falei sobre a venda da minha casa,
sobre a perda dos meus pertences, sobre meu desejo de manter alguma independência apesar da idade avançada. Ingrid ouviu atentamente, sem interromper, acenando ocasionalmente para mostrar que estava acompanhando meu relato. Quando terminei, ela sorriu com genuína empatia. Cecília, sua história não é tão incomum quanto você pode imaginar. Muitos de nossos residentes vieram para cá após experiências semelhantes. Famílias bem-intencionadas, mas que acabam sufocando a independência de seus entes queridos mais velhos. Exatamente! Exclamei, aliviada por ser compreendida. Eles acham que estão me protegendo, mas estão me aprisionando. Aqui no Residencial Bem Viver, nosso objetivo é encontrar um equilíbrio. Oferecemos segurança e suporte quando necessário, mas respeitamos a autonomia e as escolhas individuais de cada residente. Temos apartamentos independentes, alguns serviços compartilhados, atividades opcionais e assistência médica disponível 24 horas para emergências. Aquilo soava como o paraíso, um lugar onde eu poderia ter meu próprio espaço, fazer minhas próprias escolhas, mas com a segurança que minha idade e condição física realmente demandavam. Parece perfeito, comentei, sentindo uma centelha de esperança crescer. E quais são os custos envolvidos? Ingrid mencionou um valor mensal que, embora não fosse pequeno, estaria perfeitamente dentro das minhas possibilidades se eu tivesse acesso ao dinheiro da venda da minha casa. O problema, é claro, era justamente esse. Eu não tinha. Temos diferentes opções de pagamento, continuou Ingrid, aparentemente notando minha hesitação. E alguns arranjos especiais para situações particulares. Por que não me conta mais sobre sua situação financeira? E vemos o que podemos fazer. Decidi arriscar e contei a verdade. Ou pelo menos parte dela. Expliquei sobre a conta conjunta, sobre as limitações de saque, sobre a procuração que meu filho utilizava para controlar meu acesso ao dinheiro. Não mencionei a fuga, mas deixei claro que queria independência financeira, tanto quanto pessoal. Ingrid ouviu com expressão séria, ocasionalmente fazendo anotações em um bloco de papel. Essa é uma situação delicada, ela disse finalmente. Do ponto de vista legal, seu filho não está fazendo nada errado, já que você assinou a procuração. Mas eticamente, bem, é outra história. Eu sei, respondi sentindo o peso da realidade. E sei também que tecnicamente eu poderia entrar com uma ação para revogar a procuração. Mas isso levaria tempo, dinheiro, e provavelmente causaria uma ruptura familiar que não desejo. Compreendo. E enquanto isso, você precisa de um lugar para ficar. Exatamente. Ingrid tamborilou os dedos na mesa pensativa. Tenho uma proposta. Temos um apartamento que ficou vago recentemente. É pequeno, mas confortável. Poderíamos oferecê-lo a você por um valor reduzido inicialmente, com a possibilidade de ajustar o acordo quando sua situação financeira for resolvida. Isso seria extraordinário, respondi, surpresa com a generosidade inesperada. Mas por que faria isso por mim? Mal nos conhecemos. Ela sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Digamos que já vi histórias parecidas com a sua antes, e acredito firmemente que pessoas idosas merecem dignidade e respeito, não controle e isolamento. Além disso, acrescentou com um piscar de olho, você me parece o tipo de pessoa que seria uma ótima adição à nossa comunidade. Senti lágrimas se formando nos meus olhos. Após semanas sendo tratada como um fardo, como um problema a ser resolvido, encontrar alguém que me via como uma pessoa valiosa, como uma potencial contribuição, era mais emocionante do que eu poderia expressar. Obrigada! Foi tudo o que consegui dizer. De verdade, obrigada. Não me agradeça ainda, respondeu Ingrid levantando-se. Primeiro,
Vamos ver o apartamento e discutir os detalhes práticos. Depois você decide se é realmente o que quer. O apartamento era pequeno, como ela já havia dito, mas surpreendentemente aconchegante. Uma sala combinada com cozinha compacta, um quarto com espaço para uma cama de casal e um armário, um banheiro adaptado para pessoas com mobilidade reduzida. A melhor parte, uma pequena varanda onde eu poderia colocar meu vaso de alecrim e, quem sabe, começar um novo jardim miniatura. Está praticamente mobiliado, explicou Ingrid, enquanto eu explorava o espaço. A última residente deixou quase tudo para trás quando se mudou para mais perto da filha. Precisaríamos apenas de alguns itens pessoais para torná-lo realmente seu. Passei a mão pelo sofá simples, mas confortável, pela pequena mesa de jantar, pela cama coberta com colcha clara. Não eram meus móveis, carregados de história e significado. Não era minha casa, construída com décadas de memórias. Mas era um espaço que poderia ser meu, por escolha, não por imposição. Eu adoraria ficar, disse finalmente, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Mas preciso ser honesta. Não sei quando ou se conseguirei resolver a situação com meu filho e o acesso ao meu dinheiro. Compreendo os riscos, respondeu Ingrid, e estou disposta a aceitá-los. Podemos começar com o valor que você tem disponível agora e ajustar conforme a situação evolui. Discutimos valores, prazos, o que estava incluído na mensalidade. Algumas refeições, serviços de limpeza básicos, atividades comunitárias e o que não estava, tratamentos médicos específicos, itens pessoais. No final, chegamos a um acordo que parecia justo para ambas as partes. Quando poderia se mudar? Perguntou Ingrid, enquanto assinávamos um contrato simplificado. Olhei para minha pequena bolsa, contendo tudo o que eu tinha no mundo naquele momento. Agora mesmo, se for possível. Ela riu, mas não era uma risada de deboche. Era uma risada de compreensão. Bem, o apartamento está pronto. E pelo que entendi, você não tem muita bagagem para trazer. Então, bem-vinda ao seu novo lar, Cecília. Naquela noite, sentada na varanda do meu novo apartamento, com meu vaso de alecrim ao lado e uma xícara de chá na mão, observei o céu estrelado e refleti sobre a reviravolta que minha vida havia tomado em apenas alguns dias. Tinha perdido muito. Minha casa, meus móveis, minhas plantas, meus livros, objetos carregados de história e significado, testemunhas silenciosas da minha vida. Mas também tinha ganhado algo precioso, a chance de recomeçar, de redefinir quem eu era e como queria viver meus últimos anos. O celular, que havia religado brevemente para falar com Theo, mostrava dezenas de novas chamadas perdidas e mensagens não lidas. Em algum momento teria que enfrentar meus filhos, explicar minha decisão, talvez até lutar legalmente pelo acesso ao meu próprio dinheiro. Mas não hoje. Hoje eu apenas queria saborear essa pequena vitória, esse momento de paz conquistada. Hoje eu queria simplesmente ser Cecília novamente. Não uma mãe idosa e frágil. Não uma avó que precisava ser protegida de si mesma. Não um problema a ser resolvido. Apenas Cecília, uma mulher de 75 anos com desejos, sonhos e o direito de fazer suas próprias escolhas. O alecrim ao meu lado parecia mais viçoso, como se também estivesse celebrando esse novo começo. Acariciei suas folhas perfumadas e sussurrei. Nós conseguimos, amigo. Não é o que esperávamos, mas é um começo. E então, pela primeira vez em muitos dias, sorri. Um sorriso verdadeiro, que veio de dentro, carregado não de resignação ou aceitação, mas de esperança. A esperança de que, mesmo aos 75 anos, mesmo tendo perdido tanto, ainda havia espaço para crescimento, para mudança, para a vida. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético.
Aqui dentro, no meu pequeno refúgio recém-conquistado, eu finalmente podia respirar. E isso, por enquanto, era suficiente. A primeira semana no residencial Bem Viver passou como um sonho nebuloso. Eu alternava entre momentos de profunda satisfação pela minha recém-conquistada independência e períodos de ansiedade aguda sobre o futuro. Cada dia, ia até o banco e sacava o valor máximo permitido, guardando o dinheiro cuidadosamente no pequeno cofre que Ingrid havia me emprestado. É temporário, repetia para mim mesma todas as manhãs, olhando para meu reflexo no espelho do banheiro. Em breve encontrarei uma solução permanente. No quinto dia, enquanto tomava café na pequena sala de refeições comunitária, conheci Zilda, uma senhora de 82 anos com olhos vivos e uma risada contagiante. Ela se sentou à minha mesa sem pedir licença, como se já fôssemos velhas amigas. "Você é a nova", disse ela. Não como uma pergunta, mas como uma constatação. Aqui chegou com apenas uma mala e um vaso de alecrim. Sorri, surpresa com sua franqueza. "Notícias correm rápido por aqui." "Comunidade pequena", respondeu ela dando de ombros. "E eu sempre presto atenção nos recém-chegados. Sou Zilda." "Cecília." "Então, Cecília", ela continuou, passando geleia em uma torrada com a despreocupação de quem tem todo o tempo do mundo. "Qual é a sua história? Filhos te colocaram aqui porque não querem lidar com uma mãe idosa? Marido morreu e a casa ficou grande demais? Ou simplesmente cansou de viver sozinha?" Sua franqueza era tão inesperada que me peguei rindo. "Um pouco de tudo isso, eu acho. Menos a última parte. Nunca me cansei de viver sozinha." "Ah, uma mulher independente. Estamos em falta dessas por aqui." Ela mordeu a torrada e me estudou por um momento. "Mas tem algo mais, não tem? Algo que está te incomodando?" Hesitei. Mal conhecia Zilda, não sabia se podia confiar nela com minha história complicada. Mas havia algo em seus olhos, uma sagacidade, uma compreensão profunda da vida, que me fez decidir arriscar. "Meus filhos venderam minha casa e meus móveis enquanto eu estava no hospital." Confessei, mantendo a voz baixa, embora não houvesse mais ninguém por perto. Sem me consultar, decidiram que eu deveria morar com meu filho mais velho. Quando descobri o que tinham feito, fugi. Zilda não pareceu chocada. Assentiu como se ouvisse histórias assim todos os dias. "E o dinheiro da venda?" "Numa conta conjunta com meu filho. Só posso sacar valores pequenos sem a assinatura dele." "Deixe-me adivinhar. Você assinou uma procuração em algum momento, provavelmente quando estava doente ou vulnerável." Olhei para ela surpresa com sua perspicácia. "Como sabe?" "Porque é sempre assim", respondeu ela com uma pontada de amargura na voz normalmente animada. "Primeiro vem a preocupação com nossa segurança. Depois, a sugestão de que assinemos só um documentinho, para o caso de algo acontecer. E antes que percebamos, perdemos o controle sobre nossas próprias vidas." "Foi exatamente o que aconteceu", confirmei, sentindo um estranho alívio por finalmente conversar com alguém que realmente entendia. Que não me olhava com condescendência ou me tratava como se estivesse exagerando. "Assinei uma procuração quando tive pneumonia ano passado. Nunca imaginei que a usariam para vender minha casa. E agora está aqui, com acesso limitado ao seu próprio dinheiro, tentando recomeçar aos..." Ela me avaliou rapidamente. 70 e poucos anos? 75, confirmei. "E sim, tentando recomeçar, embora não tenha certeza de como." Zilda terminou sua torrada e limpou os dedos no guardanapo com gestos precisos. "Bem, parece que você precisa de um advogado, alguém especializado em direito do idoso. E conheço a pessoa perfeita." Meu coração acelerou. "Conhece?" "Minha neta, Vitória.
formada em Direito há 5 anos, especializada em direitos dos idosos. Inteligente como o diabo e teimosa como uma mula. Zilda sorriu com evidente orgulho. Ela ajudou várias pessoas daqui com problemas legais, incluindo eu mesma, quando meu genro tentou colocar as mãos na minha aposentadoria. Ela cobraria muito? Perguntei, consciente da minha situação financeira precária. Deixe isso comigo, respondeu Zilda com um aceno de mão, como se espantasse uma mosca invisível. Tenho certeza de que podemos negociar algo. Além disso, acrescentou com um sorriso travesso, você pode pagar quando recuperar seu dinheiro. Assim, 3 dias depois, estava sentada na pequena sala de visitas do residencial, frente a frente com Vitória, uma jovem de cerca de 30 anos, com olhos perspicazes idênticos aos da avó e uma pasta de documentos no colo. Vovó me contou sua situação, disse ela depois das apresentações iniciais. Mas gostaria de ouvir todos os detalhes diretamente da senhora. Contei-lhe tudo. A queda na escada, a hospitalização, a descoberta da casa vendida, a mudança forçada para a casa de Augusto, minha fuga, a conta bancária conjunta com limitações de saque. Quando terminei, Vitória estava tomando notas furiosamente em um pequeno bloco. O que a senhora quer exatamente? Perguntou ela, erguendo os olhos do bloco. Quer o dinheiro de volta? Quer processar seus filhos? Quer anular a venda da casa? A pergunta me pegou de surpresa. O que eu queria realmente? Não tinha parado para pensar nisso concretamente. Quero minha independência de volta. Respondi finalmente. Quero poder decidir onde e como vivo com o dinheiro que é meu por direito. Não quero processar meus filhos ou causar um escândalo familiar. Só quero que respeitem minhas escolhas. Vitória assentiu, como se minha resposta fizesse perfeito sentido. Existem algumas abordagens possíveis. A mais simples seria revogar a procuração, o que devolveria à senhora o controle total sobre seus bens e decisões. No entanto, isso exigiria provar que a senhora está em pleno gozo de suas faculdades mentais. O que não deveria ser difícil, comentei, tentando manter o tom leve, embora a ideia de ter que provar minha sanidade me incomodasse profundamente. Não é difícil, mas pode ser um processo desgastante, explicou Vitória. Envolveria avaliações médicas, possivelmente depoimentos de seus filhos, que provavelmente argumentarão que a senhora não está em condições de viver sozinha ou tomar decisões financeiras. A ideia de ser submetida a esse tipo de escrutínio, de ter minha capacidade mental questionada e avaliada como se eu fosse uma criança, me deu um nó no estômago. Existe outra opção? Perguntei, tentando manter a voz firme. Sim, poderíamos tentar uma abordagem mais conciliatória. Organizar uma mediação familiar, com a presença de um profissional imparcial, onde a senhora poderia expressar seus desejos e tentar chegar a um acordo com seus filhos. Eles nunca concordariam, respondi, pensando na determinação de Augusto, na praticidade inflexível de Paula. Talvez sim, talvez não. Mas seria uma oportunidade para a senhora explicar sua posição sem o ambiente adversarial de um processo judicial. Considerei as opções por um momento. A ideia de enfrentar meus filhos em um tribunal me parecia errada, apesar de tudo. Eram meus filhos, afinal. Eu os amava, mesmo discordando profundamente da forma como haviam me tratado. Vamos tentar a mediação primeiro, decidi. Se não funcionar, podemos reconsiderar as outras opções. Vitória sorriu, parecendo aprovar minha decisão. Ótimo, vou começar os preparativos. A senhora tem mantido contato com seus filhos desde que... Saiu da casa de seu filho? Não exatamente.
admiti sentindo uma pontada de culpa. Falei brevemente com meu neto, Theo, para que soubessem que estou bem. Mas não disse onde estou ou o que estou fazendo. Eles devem estar preocupados, comentou Vitória, sem julgamento na voz, apenas constatando um fato. Provavelmente. Concordei. Mas também precisavam de um choque de realidade. Precisavam entender que não podem simplesmente tomar decisões por mim sem consequências. Mas para iniciar o processo de mediação, precisaremos entrar em contato com eles. A senhora está preparada para isso? Respirei fundo, pensando nos telefonemas e mensagens não respondidos, na preocupação que devia estar consumindo meus filhos, apesar de tudo. Sim, respondi finalmente. Estou pronta. Nos dias que se seguiram, trabalhei com Vitória para preparar a mediação. Ela entrou em contato com meus filhos, explicando onde eu estava, embora não revelando o endereço exato, a meu pedido, e propondo uma reunião para discutir a situação. A reação foi exatamente a que eu esperava. Augusto estava furioso, Paula preocupada, mas pragmática, Fernanda em lágrimas, e Davi, meu filho caçula que morava no exterior, confuso com toda a situação que só agora descobria completamente. Finalmente, após muita negociação, uma data foi marcada. A mediação aconteceria em uma sala neutra, no escritório de Vitória, com a presença de um mediador profissional especializado em conflitos familiares. Na manhã do grande dia, acordei antes do alarme, após uma noite de sono inquieto. Vesti-me com cuidado, escolhendo roupas que me faziam sentir confiante. Uma saia azul marinho, uma blusa branca de algodão, um colar de pérolas que tinha sido da minha mãe. Uma das poucas joias que consegui trazer comigo. Zilda insistiu em me acompanhar até o escritório de Vitória, alegando que precisava fazer compras naquela região mesmo, embora eu suspeitasse que ela apenas queria me dar apoio moral. Lembre-se, disse ela enquanto esperávamos pelo táxi na entrada do residencial. Você não está pedindo permissão, está afirmando seus direitos. Não se deixe intimidar só porque são seus filhos. Assenti, grata por suas palavras firmes. Obrigada por tudo, Zilda. Por me apresentar sua neta. Por me apoiar. Bobagem! Interrompeu ela com seu jeito direto característico. Estou apenas fazendo o que gostaria que alguém tivesse feito por mim quando estive em uma situação semelhante. Nós, velhas, precisamos nos ajudar. O táxi chegou e seguimos em silêncio até o centro da cidade. Zilda me deixou na porta do edifício comercial onde ficava o escritório de Vitória, apertando minha mão com força antes de se despedir. Mostre a eles quem é Cecília, disse ela com um sorriso encorajador. Subi até o 5º andar, sentindo o coração acelerar a cada passo. Quando a porta do elevador se abriu, vi Vitória me esperando no corredor, elegante em um terno cinza bem cortado. Pronta? Perguntou ela com um sorriso encorajador. Tanto quanto posso estar, respondi, ajustando a alça da bolsa no ombro. Ela me conduziu até uma sala de reuniões onde o mediador, um homem de meia-idade com expressão serena, já estava presente. Sentei-me em uma das cadeiras dispostas em torno de uma mesa redonda, tentando controlar a ansiedade que crescia a cada minuto. Poucos minutos depois, a porta se abriu novamente e meus filhos entraram. Augusto à frente, a expressão fechada. Paula logo atrás, os lábios comprimidos em uma linha fina. Fernanda com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado recentemente. E, para minha surpresa, Davi, que devia ter viajado da Europa especialmente para essa ocasião. Por um momento, ninguém falou. Apenas nos olhamos, uma família dividida por decisões mal tomadas e comunicações rompidas. Mãe! Foi Davi quem quebrou o silêncio, avançando para me abraçar. Que bom ver que está bem!
Retribuí o abraço, sentindo lágrimas se formando nos meus olhos. Davi sempre foi o mais emocional dos meus filhos, o mais aberto com seus sentimentos. Também é bom te ver, meu filho. Respondi, afastando-me para olhar seu rosto. Não precisava ter vindo de tão longe. Claro que precisava. Ele respondeu com um leve sotaque europeu que tinha adquirido nos anos vivendo fora. Quando soube o que aconteceu, bem, tinha que estar aqui. Os outros se aproximaram então, cumprimentando-me com diferentes graus de emoção. Augusto com um breve aceno de cabeça, ainda claramente zangado. Paula com um abraço rápido e formal. Fernanda com lágrimas escorrendo pelo rosto. O mediador, com voz calma e profissional, indicou que nos sentássemos e explicou como a sessão funcionaria. Cada pessoa teria a oportunidade de falar sem interrupções, expressando seus sentimentos e preocupações. Depois, trabalharíamos juntos para encontrar uma solução que respeitasse as necessidades de todos os envolvidos. Fui a primeira a falar, por sugestão de Vitória. Respirei fundo e olhei diretamente para meus filhos, um por um. Primeiro quero que saibam que os amo. Todos vocês. Isso nunca mudou e nunca mudará. Comecei, sentindo a emoção embargar minha voz. Mas o que vocês fizeram? Vender minha casa e meus pertences, sem meu consentimento. Decidir onde eu deveria morar. Limitar meu acesso ao meu próprio dinheiro. Foi profundamente errado. Augusto se mexeu desconfortavelmente na cadeira, mas não interrompeu, respeitando as regras estabelecidas pelo mediador. Entendo que estavam preocupados comigo depois da minha queda. Entendo que a casa grande podia representar alguns riscos. Mas eu sou um ser humano adulto, com o direito de tomar minhas próprias decisões, mesmo que vocês não concordem com elas. O que vocês fizeram não foi proteção, foi controle. Paula baixou os olhos, parecendo pela primeira vez realmente considerar o impacto das ações deles. Quando descobri o que tinham feito, senti como se tivesse perdido não apenas minha casa e meus pertences, mas minha identidade, minha autonomia. Por isso fugi. Não porque não os amo, não porque não aprecio sua preocupação, mas porque precisava provar, para vocês e para mim mesma, que ainda sou capaz de tomar minhas próprias decisões. Fernanda soluçou baixinho, e Davi estendeu a mão para apertar a dela em um gesto de conforto. Agora estou morando em um lugar que escolhi, onde sou tratada com respeito e dignidade, onde posso ter minha independência, mas também a segurança e o suporte que, sim, reconheço que preciso na minha idade. E é assim que quero viver daqui para frente. Finalizei minha fala e esperei, o coração batendo forte, pela reação dos meus filhos. Augusto foi o primeiro a falar, como eu esperava. Mãe, entendo seus sentimentos, mas a senhora tem que ver as coisas do nosso ponto de vista também. Começou ele, com aquela voz controlada que sempre usava em discussões familiares. A senhora caiu da escada. Ficou 12 horas no chão até ser encontrada. Poderia ter morrido. A casa estava em péssimas condições, precisando de reformas que a senhora não tinha como pagar. O que deveríamos ter feito? Esperar uma tragédia acontecer? Deveriam ter conversado comigo. Respondi simplesmente. Deveriam ter me incluído na decisão. Deveriam ter respeitado meus sentimentos, minhas memórias, meu apego àquele lugar. Nós tentamos, interveio Paula. Várias vezes sugerimos que a senhora vendesse a casa, que se mudasse para um lugar menor, mais seguro. A senhora sempre recusou. Sugerir não é o mesmo que conversar realmente. Rebati. Vocês nunca sentaram comigo para entender por que eu queria ficar naquela casa. Nunca tentaram encontrar uma solução que respeitasse meus desejos enquanto atendia às preocupações de vocês. E o que a senhora quer agora?
Perguntou Fernanda, enxugando as lágrimas. Quer que compremos a casa de volta? Os móveis já foram todos vendidos. Não tem como recuperá-los. Não quero que comprem a casa de volta. Esclareci. O que quero é acesso total ao dinheiro da venda, que é meu por direito. Quero poder decidir onde e como vivo, com quem convivo, o que faço com o meu tempo. Quero ser tratada como uma adulta capaz, não como uma criança que precisa ser controlada. E se a senhora cair de novo? Perguntou Augusto, a preocupação evidente em sua voz, apesar da postura defensiva. Se ficar doente e não tiver ninguém por perto para ajudar? Augusto! Interviu Davi, que até então havia se mantido em silêncio. A mãe não está dizendo que quer viver completamente isolada, sem nenhum tipo de suporte. Ela está no residencial Bem Viver, um lugar com estrutura para idosos, com assistência médica disponível. Ela não está sendo irresponsável, está apenas escolhendo como quer viver. Olhei para meu filho caçula com gratidão. Mesmo estando fisicamente distante há tantos anos, ele parecia ser o único a realmente me enxergar, a compreender o que eu estava sentindo. Exatamente, confirmei. Não estou negando que preciso de algum suporte na minha idade. Só quero poder escolher que tipo de suporte recebo e onde. O mediador interveio então, perguntando a cada um dos meus filhos como se sentiam sobre minha proposta de ter acesso total ao dinheiro da venda da casa e continuar morando no residencial. Augusto foi o mais resistente, como esperado. E se a senhora gastar todo o dinheiro rapidamente? E se for enganada por alguém? E se precisar de cuidados mais intensivos no futuro? E não tiver recursos? Augusto! Respondi, mantendo a voz calma, apesar da irritação crescente. Tenho 75 anos, não 5. Administrei o orçamento da nossa família por décadas, muitas vezes com recursos muito mais limitados do que terei agora. Não sou ingênua nem imprudente com dinheiro. Ainda assim, insistiu ele, seria mais seguro manter a conta conjunta, pelo menos por enquanto, para sua própria proteção. Proteção ou controle? Perguntei, olhando-o nos olhos. Porque até agora só vi controle. Vi você usando meu próprio dinheiro para criar um quarto na sua casa, onde eu seria uma prisioneira bem tratada, não uma pessoa com voz e escolhas. Paula, sempre a mais pragmática, interveio. E se fizermos um acordo? A mãe tem acesso ao dinheiro, mas concordamos com alguns parâmetros sobre como ele será usado, garantindo que haja recursos suficientes para cuidados futuros, por exemplo. Vitória, que até então havia se mantido como observadora, falou pela primeira vez. Isso poderia funcionar. Poderíamos estabelecer um fundo específico para necessidades médicas futuras. Por exemplo, enquanto Dona Cecília teria acesso livre ao restante do dinheiro. Olhei para minha advogada considerando a proposta. Não era exatamente o que eu queria. Ainda implicava em algum nível de controle dos meus filhos sobre meu dinheiro. Mas era um compromisso que eu poderia aceitar. Desde que eu tenha a palavra final sobre onde vivo e como gasto o dinheiro no dia a dia, respondi finalmente. Posso concordar com a criação de um fundo para emergências médicas futuras. Aos poucos, após muita discussão, chegamos a um acordo que parecia aceitável para todos. A procuração seria revogada. A conta conjunta seria substituída por 2 contas. Uma em meu nome exclusivo, com a maior parte do dinheiro, e uma conta especial para despesas médicas futuras, que exigiria a autorização de pelo menos 2 dos meus filhos para grandes saques. Eu continuaria morando no residencial Bem Viver, mas meus filhos teriam visitas regulares e seriam imediatamente notificados em caso de qualquer emergência médica. Também concordei em usar parte do dinheiro para comprar um sistema de alerta médico, que poderia acionar ajuda imediatamente se eu caísse ou tivesse algum outro problema.
Quando a sessão de mediação finalmente terminou, após quase 4 horas de discussões intensas, senti um cansaço imenso, mas também um profundo alívio. Não era uma solução perfeita, mas era um começo. Um reconhecimento da minha autonomia, do meu direito de escolher. Antes de sairmos, Davi me surpreendeu com um pedido. Mãe, posso passar alguns dias com a senhora no residencial? Faz tanto tempo que não conversamos realmente e gostaria de conhecer seu novo lar. Sorri, profundamente tocada por seu gesto. Claro que sim, meu filho. Vai ser maravilhoso. Nos dias seguintes, com a ajuda de Vitória, os documentos foram preparados e assinados. A procuração foi formalmente revogada. As novas contas bancárias foram abertas e o dinheiro transferido conforme o acordo. Davi ficou comigo por uma semana inteira, dormindo no pequeno sofá-cama da minha sala. Juntos compramos alguns itens para tornar meu apartamento mais aconchegante. Plantas para a varanda, algumas almofadas coloridas, uma pequena estante para os poucos livros que eu havia conseguido recuperar. Não eram meus móveis antigos carregados de história, mas eram escolhas minhas, objetos que eu havia selecionado para meu novo lar. Paula e Fernanda vieram me visitar também, trazendo alguns itens pessoais que tinham guardado. Álbuns de fotografias, algumas joias de família, a colcha de crochê que eu havia feito quando estava grávida de Davi. Pequenos tesouros que me conectavam com meu passado, com minha história. Augusto foi o último a aparecer, ainda visivelmente desconfortável com toda a situação. Mas trouxe um presente que me surpreendeu e emocionou. Uma muda do pé de jabuticaba que Vicente havia plantado em nosso quintal quando Theo nasceu. O novo dono da casa deixou que eu pegasse. Explicou ele, entregando-me o vaso com a pequena árvore. Disse que havia muitas frutíferas no quintal e que não se importaria em abrir mão de uma. Peguei o vaso com mãos trêmulas, sentindo lágrimas se formando nos meus olhos. Aquela pequena árvore era um pedaço vivo das minhas memórias, um elo com Vicente, com a casa que havíamos compartilhado, com a vida que havíamos construído juntos. Obrigada, Augusto! Sussurrei, incapaz de dizer mais. Ele assentiu sem palavras, mas vi em seus olhos um reconhecimento silencioso do erro que havia cometido, da dor que havia causado, mesmo que com as melhores intenções. Nas semanas que se seguiram, estabeleci uma nova rotina no residencial. Acordava cedo, tomava café na sala comunitária com Zilda e outros residentes que havia conhecido. Cuidava do meu pequeno jardim na varanda, agora com alecrim, manjericão, hortelã e a preciosa muda de jabuticaba. Participava de algumas atividades oferecidas, aulas de tai chi, adaptadas para idosos, um clube de leitura, oficinas de artesanato que, para minha surpresa, acabei apreciando mais do que esperava. Também fiz novos amigos. Além de Zilda, conheci Gabriel, um professor aposentado que organizava um sarau de poesia mensal. Thaís, uma ex-enfermeira que sempre tinha histórias fascinantes sobre seus anos trabalhando em hospitais. E Xerxes, um senhor de 90 anos que insistia que seu nome incomum vinha de um ancestral persa, embora ninguém acreditasse realmente. Meus filhos ligavam regularmente, e eu os visitava de vez em quando. Agora por escolha, não por obrigação. A relação com Augusto ainda era a mais tensa, mas aos poucos estávamos reconstruindo nossa confiança mútua. Theo vinha me ver quase toda semana, muitas vezes trazendo amigos ou a namorada. É que sua casa é muito mais legal que a dos meus pais, vó, explicava ele com um sorriso travesso. Ninguém fica controlando o que a gente faz ou deixa de fazer. 6 meses após minha mudança para o residencial, organizei uma pequena festa na área comum do jardim. Convidei meus filhos, meus netos, meus novos amigos. Estava celebrando não apenas meu aniversário de 76 anos, mas também meu renascimento, minha redescoberta de quem eu era e do que queria.
Durante a festa, enquanto observava minha família misturada com meus novos amigos, conversando, rindo, compartilhando histórias, percebi que havia ganhado algo precioso nessa jornada difícil. Uma nova perspectiva sobre o que realmente importava. Sim, tinha perdido minha casa, muitos dos meus móveis, objetos que carregavam memórias preciosas. Mas tinha ganhado algo muito mais valioso: minha dignidade, minha autonomia, meu direito de escolher. E, surpreendentemente, tinha ganhado uma nova comunidade, novos amigos, novas experiências que jamais teria conhecido se tivesse permanecido na minha zona de conforto. Zilda se aproximou, entregando-me uma taça de vinho. Então, Cecília, valeu a pena toda essa batalha? Olhei ao redor, para o jardim florido do residencial, para meus filhos conversando animadamente com meus novos amigos, para a pequena muda de jabuticaba que começava a mostrar sinais de crescimento em seu novo vaso. Valeu cada momento, respondi, erguendo minha taça em um brinde silencioso. Não era a vida que eu tinha planejado. Não era o lugar onde imaginei passar meus últimos anos. Mas era uma vida que eu havia escolhido. Um lugar que refletia quem eu era agora. Não apenas quem eu tinha sido. Meus filhos tinham vendido meus móveis, sim. Tinham levado embora objetos que carregavam décadas de memórias, de história, de significado. Mas, no processo, involuntariamente, tinham me dado algo precioso. A oportunidade de redescobrir minha força, de reafirmar minha identidade, de encontrar uma nova forma de liberdade. E isso percebi enquanto observava o sol se pondo sobre aquela reunião improvável de pessoas que agora faziam parte da minha vida. Era o presente mais valioso que eu poderia receber aos 76 anos. A chance de começar de novo, de crescer, de descobrir que a vida pode continuar surpreendendo, mesmo quando pensamos que já vimos tudo. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo que perder meus móveis e minha casa antiga foi o começo de uma jornada inesperada de autodescoberta. As memórias não estavam nos objetos, embora eu ainda sinta falta de alguns deles, mas dentro de mim, nas histórias que conto, nas experiências que compartilho, no amor que dou e recebo. Meu pequeno apartamento no residencial está cheio de plantas agora. A muda de jabuticaba se transformou em uma árvore jovem e saudável, que tive que transferir para um vaso maior no jardim comunitário. Meus filhos finalmente entenderam que respeito e amor andam juntos, e que proteger não significa controlar. Se você está passando por algo semelhante, sendo ignorado em decisões sobre sua própria vida, sentindo que sua voz não é ouvida por causa da sua idade, lembre-se, nunca é tarde para afirmar sua autonomia, para exigir ser tratado com dignidade, para recomeçar. As memórias são importantes, sim. Os objetos que carregam nossa história têm valor, sem dúvida. Mas a verdadeira essência de quem somos não está nas coisas materiais, e sim na nossa capacidade de adaptação, na nossa força interior, nas conexões que fazemos e mantemos ao longo da vida. Se esta história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que possa estar enfrentando desafios semelhantes. Deixe um comentário contando sua própria experiência. Junte-se a essa conversa importante sobre envelhecimento com dignidade e autonomia. Porque, no final das contas, não são os móveis, as casas ou os objetos que definem quem somos. É nossa capacidade de escolher, de amar, de crescer, mesmo quando o tempo deixa suas marcas em nossos corpos e rostos. Hoje, quando alguém me pergunta se sinto falta da minha antiga casa, dos meus móveis carregados de história, eu respondo com sinceridade. Sim, às vezes sinto, mas se não os tivesse perdido, nunca teria encontrado uma parte de mim que não sabia que existia. Nunca teria descoberto que, mesmo aos 75 anos, ainda era possível começar de novo.
E essa descoberta, essa libertação emocional que veio com a perda material, é um tesouro que ninguém jamais poderá vender ou tirar de mim. Você também já passou por situações onde sua voz foi ignorada devido à idade? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo e ajude a construir uma comunidade de apoio para quem busca respeito e autonomia. Inscreva-se no canal para mais histórias reais que inspiram e transformam vidas.